Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O tema de hoje é racionalização. Vamos nessa? Bom, racionalizar um denominador é transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente cujo denominador seja racional. O porquê de racionalizar fração? Pessoal, pensem comigo, o que é mais fácil você pensar? Você pegar um número e dividir por um número infinito ou pegar um número infinito e dividir por um número? É mais fácil você trabalhar o quê? O número infinito dividido por um número. Por quê? Porque não importa quantos números vão ter depois da vírgula que você continua fazendo a divisão. Já você pegar um número e dividir por uma coisa que é infinita, já é mais estranho, né? Então, por isso de a gente racionalizar, da gente tornar o quê? Mais racional a nossa forma de pensar, ok? Bom, agora, pessoal, vamos ver um exemplo de racionalização, então. Então, por exemplo, ó, a fração 1 sobre raiz de 3, ela é equivalente à fração raiz de 3 sobre 3. Observem o que? O que é que eu estou pegando 1 e dividindo por um número infinito. Agora aqui já é o contrário, eu estou pegando um número infinito e dividido por um finito, tá bom? Então essa daí é a ideia da racionalização, ok? Então, ó, 1 sobre raiz de 3 é equivalente a raiz de 3 sobre 3. A 2 sobre raiz cúbica de 3, ela é equivalente a 2 vezes a raiz cúbica de 9 sobre 3. E a fração 1 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, ela é equivalente a raiz de 3 mais raiz de 2, ok? Então, essa daí é o nosso objetivo, é chegar nas frações equivalentes cujo denominador são racionais, ok? Bom, e como nós vamos fazer isso? Para isso, nós precisamos saber 3 propriedades, tá bom? A primeira propriedade é o quê? Que o produto de duas raízes resulta o quê? Na raiz do produto. Essa propriedade nós vimos aonde? Nós vimos lá em radiciação, né? Então, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. A segunda propriedade importante é o quê? Que a raiz enésima de A elevado a N vai ser o módulo de A se o N for par e o A se o N for ímpar. É o que eu chamei para vocês lá no vídeo de radiciação, o que? A simplificação, tá bom? Só tomando cuidado que quando o N é par, não sai o A, sai o que? O módulo de A. E a última, pessoal, é o produto da soma pela diferença, tá? Esse daqui é um produto notável que nós vamos ver nos próximos vídeos. Toda vez que você pega um número menos outro e faz a multiplicação do primeiro número mais o segundo, ou seja, A menos B vezes A mais B, nós temos o quê? O A quadrado menos B quadrado. Ou seja, é o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número, tá bom? Então, essas 3 propriedades é o que vão estar envolvidas na nossa racionalização, ok? Bom, agora vamos dividir em casos. O primeiro caso é da fração do tipo C sobre raiz de A, ok? Como que eu faço a simplificação quando eu tenho um número sobre uma raiz quadrada de A, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo a minha fração pelo raiz de A. Por que eu posso fazer isso? Bom, primeiro, já que eu estou multiplicando por raiz de A sobre raiz de A, esse número aqui é o 1. Se é 1, nós não estamos alterando o resultado da fração, ok? Agora, por que fazer esse processo dar certo? Observem aqui, ó, aqui não é uma multiplicação de duas raízes quadradas? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso transformar numa raiz só. Aí ficaria raiz de A vezes A. Raiz de A vezes A dá raiz de A ao quadrado. E a gente viu o quê? A gente viu que raiz quadrada de A elevado ao quadrado, a gente pode simplificar e o resultado vai dar A. Então, ficaria o quê? Ficaria, então, C raiz de A sobre A. Vamos para os exemplos. Aqui, 1 sobre raiz de 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, então, a fração e multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, por quanto? Por raiz quadrada de 3. Então, vamos lá. Então, multipliquei por raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar o quê? Vai dar raiz de 3 quadrado.
e 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, ok? Agora, 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, a gente pode simplificar e o resultado dá o quê? Então, vai dar raiz de 3 sobre 3. Entenderam? Mais um exemplo. Vamos lá, ó. 2 sobre raiz quadrada de 2. 2 sobre raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar a fração em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Aí, fazendo a multiplicação, vai dar 2 vezes raiz quadrada de 2. E aqui vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz quadrada de 2 ao quadrado. Bom, simplificando aqui, nós temos o quê? Simplificando 2 com a raiz, vai dar então a fração, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Simplificando 2 com 2, temos então a raiz quadrada de 2. Ou seja, 2 sobre raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2, ok? Agora, mais um exemplo. 3 sobre 4 raiz quadrada de 6. Pessoal, uma observação. Não é porque tem esse 4 aqui que nós precisamos utilizar ele, tá bom? A gente pode multiplicar o quê? Apenas por raiz de 6 e raiz de 6, ok? Porque o nosso objetivo é eliminar essa raiz do denominador. Quando a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 6, já vai dar certo, ok? Então, vai ficar 3 vezes a raiz de 6, dá 3 raiz quadrada de 6. Aí, vai dar 4 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6, dá raiz de 6 ao quadrado. Simplificando a raiz aqui, vai simplificar, vai ficar então 3 raiz de 6 sobre 4 vezes 6. Aí 4 vezes 6 é 24, então fica 3 raiz de 6 sobre 24. Agora, simplificando 3 com 24, vai dar o quê? Vai dar raiz de 6 sobre 8, ok? Então, esse daí é o primeiro tipo de racionalização, quando a gente tem o quê? Um número sobre a raiz quadrada. Agora, o segundo tipo é quando a gente tem um número sobre a raiz enésima de a elevado a 1p, ok? E esse n é maior do que 2, ou seja, nós não estamos incluindo aqui o quê? As raízes quadradas, tá bom? Agora, como que eu vou fazer? Então, ó, eu tenho c sobre a raiz enésima de a elevado a p. Lembra que a gente simplifica quando acontece o quê? Quando o índice é igual à potência, não é? Então, se eu já tenho p, para chegar no n, eu tenho que multiplicar por qual fração? Por qual número? Então, eu vou ter que fazer o quê? Somar, multiplicar por a elevado a n menos p. Observem, ó, porque a hora que eu multiplico raiz enésima de a elevado a p vezes a raiz enésima de a elevado a n menos p, vai ser o quê? Multiplicação de mesma base, soma os expoentes. Aí, somando p mais n menos p, o p corta com o p e aí fica apenas quem? O n, ok? Então, ó, quando você tiver raiz enésima de a elevado a p no denominador, você vai multiplicar o quê? Por o a raiz enésima de a elevado ao número que completa para chegar a n. Ou seja, basta você multiplicar por n menos p. Confuso, hein, professor? Vamos para os números que daqui a pouco vocês vão entender, tá bom? Então, aqui, ó, c vezes raiz enésima de a menos p. E aqui vai ficar o quê? Ó, somando p com n menos p dá elevado a n. Então, fica raiz enésima de a elevado a n. E aí, posso simplificar. Então, a minha fração equivalente vai ser c raiz enésima de a elevado a n menos p sobre a. Vamos ver os números para ficar mais claro um pouquinho. Aqui, ó, 2 sobre a raiz cúbica de 3. Bom, para eu conseguir simplificar essa raiz cúbica, o 3 tem que estar elevado a quanto? A 3, não é? Bom, como aqui eu já tenho 1, né? Porque aqui é 3 elevado a 1, faltam quantos para o 3? Faltam 2, né? Então, quer dizer que eu vou multiplicar a 2 raiz cúbica de 3 por raiz cúbica de 3 quadrado sobre a raiz cúbica de 3 quadrado. Agora, ó, multiplicação aqui, transforma, leva tudo para dentro da mesma raiz, e aí ficaria 3 vezes 3 quadrado. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai dar 3 elevado a 3. E 3 quadrado aqui é o quê? É 9. Então, vai dar 2 raiz cúbica de 9 sobre raiz cúbica de 3 elevado a 3. Agora eu posso simplificar. Então, vai dar 2 raiz cúbica de 9 sobre 3. Ok?
Vamos para mais um exemplo. Então aqui, ó, 1 sobre a raiz quinta de 2. 1 sobre a raiz quinta de 2, eu quero eliminar a raiz quinta de 2. O expoente do 2 é 1, não é? Então, para chegar no 5, faltam quantos? Faltam 4. Então, eu vou multiplicar a minha fração por quanto? Por raiz quinta de 2 elevado à quarta, ok? Então, vai ficar raiz quinta de 2 elevado à quarta dividido por raiz quinta de 2 elevado à quarta. Agora, então vai ficar 1 vezes essa, vai dar raiz quinta de 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16, então fica raiz quinta de 16. Agora, raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 2 à quarta, posso levar tudo para a mesma raiz, então vai dar 2 vezes 2 elevado à quarta, conservando a base, somando os expoentes, dá 2 elevado a 5. Então vai dar raiz quinta de 2 elevado a 5. Aqui posso simplificar, simplificando vai dar quanto? Vai dar 2. Então vai ficar raiz quinta de 16 sobre 2, ok? Mais um exemplo, só que esse eu vou fazer um pouquinho diferente, pessoal. Olha aqui, 1 sobre a raiz quinta de 8. O 8 a gente pode simplificar como sendo o quê? Como sendo 2 elevado a 3, né? Fatoro 8, fatorando 8 dá 2 elevado a 3. Então agora, ó, eu tenho 1 sobre a raiz quinta de 2 elevado a 3. Bom, eu quero racionalizar essa fração. Ó, aqui é 5 e aqui eu já tenho 3. Faltam quantos então para chegar no 5? Faltam 2, né? Então eu vou multiplicar essa fração por quanto? Por raiz quinta de 2 ao quadrado. Sobre a raiz quinta de 2 ao quadrado, ok? 1 vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado dá raiz quinta de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então fica raiz quinta de 4. Aqui, fazendo essa multiplicação aqui, vai dar quanto? Raiz quinta de 2 ao cubo vezes a raiz quinta de 2 quadrado. Então vai dar raiz quinta de 2 à quinta. Agora, simplificando a raiz quinta de 2 à quinta, então vai dar o quê? Raiz quinta de 4 sobre 2. Então, esses aí foram os dois primeiros casos de racionalização, ok? Agora, pessoal, o próximo caso e último. Frações do tipo C sobre a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. Bom, aqui, pessoal, eu vou ter que usar aquele produto notável que eu comentei com vocês. Que o quê? Se eu multiplicar por raiz... Se eu utilizar o quê? Que a multiplicação da diferença pela soma dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, toda vez que você tiver raiz quadrada menos a outra raiz quadrada, você vai multiplicar o quê? Pelo que a gente chama de conjugado. O que é o conjugado? É você trocar o sinal aqui do meio, ok? Então, ó, C sobre raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B, a gente vai multiplicar por raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, certo? Em cima e embaixo, ok? Por quê? Porque aí vai dar o quadrado desse menos o quadrado desse. Aí, ó, o quadrado de raiz quadrada de A gente viu em propriedade de radiciação que o quadrado pode entrar dentro da raiz. E aqui vai dar raiz quadrada de B ao quadrado. Também o quadrado pode entrar. Então vai ficar como? Vai ficar C vezes raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. E aqui vai ficar raiz quadrada de A quadrado menos raiz quadrada de B quadrado. Agora observem aqui. Raiz quadrada de A quadrado, simplificando, vai dar quanto? Vai dar A. E raiz quadrada de B quadrado vai dar B. Então, ó, C sobre a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B vai dar C vezes a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B sobre A menos B. Bom, professor, e se aqui fosse mais? O que você ia fazer? Se aqui fosse mais, pessoal, você ia utilizar o que aqui? Aqui seria menos, ok? Então, sempre trocando o sinal do meio entre as raízes, ok? Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, 1 sobre a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Então, aqui eu vou multiplicar o quê? Por raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Aí, 1 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai dar o quê? Raiz quadrada de 3 quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. Agora, raiz quadrada de 3 quadrado dá quanto? Dá 3. E raiz quadrada de 2 quadrado dá quanto? Dá 2.
E agora, 3 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então eu tenho que é raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 1, que é o mesmo que raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2, ok? Mais um exemplo. Ó, 2 sobre a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar pelo conjugado dessa soma, dessa subtração, que é quem? É o raiz quadrada de 2 mais o raiz quadrada de 3. Então vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. E aqui vai dar o quadrado desse, então vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado menos o quadrado desse, que é o quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aqui, simplificando, vai dar quanto? Vai dar 2. E aqui, simplificando, vai dar quanto? Vai dar 3. Agora, fazendo 2 menos 3, vai dar quanto? Vai dar menos 1. E agora, fazendo a divisão de 2 por menos 1, vai dar quanto? Vai dar menos 2, ok? Então, fica menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Se você quiser distribuir, vai resultar em menos 2 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 2, ok? E mais um exemplo. 1 sobre 2 mais raiz quadrada de 2. E, professor, mas aí não está com raiz nos dois. Não tem problema, tá bom? Se você considerar o 2 como sendo o meu A e o raiz quadrada de 2 como sendo o meu B, se você aplicar o conjugado também vai dar certo, tá bom? Então eu vou multiplicar por qual? Eu vou multiplicar por 2 menos a raiz quadrada de 2. Então, multiplicando por 2 menos a raiz quadrada de 2 sobre 2 menos a raiz quadrada de 2, nós vamos ter o quê? 1 vezes isso dá 2 menos a raiz quadrada de 2. Aqui vai dar o quadrado do primeiro, então vai dar 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que dá raiz quadrada de 2 ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 2 ao quadrado, simplificando, dá 2. Então vai dar o quê? Vai dar 2 menos raiz de 2 sobre 2. E agora, se eu quiser separar a fração e simplificar, vai ficar 2 sobre 2, dá o quê? Dá 1. E menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, esses daí são os métodos de racionalização. Bom, espero que tenham gostado, tá? Não esqueçam de dar o joinha, compartilhe o canal com seus colegas. Até o próximo vídeo e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica.